Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no canal gratuitamente aqui no YouTube, Dalton Vieira Investe no YouTube. Passa o mouse no canto inferior direito, se estiver aparecendo para você em uma logo, uma marca d'água aí, daltovieira.com. Passa o mouse em cima dela, vai aparecer a opção se inscrever gratuitamente aí no canal. Para receber as recomendações no decorrer do pregão, no seu celular no desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos na sequência para que você possa testar esse serviço aí gratuitamente durante um determinado período. Olhando aqui para os gráficos, nessa videoanálise vou destacar Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, SUSB3, Itube 4, BRSR6, Gol 4, BBSE3 e SMLS3 Smiles. Começando aqui pelo Ibovespa alta de 4,57%. Ibov segue na sua tendência de alta com mínimas ascendentes. Então, por enquanto, nenhuma sinalização de baixa. Voltou aí do primeiro turno das eleições de maneira forte para cima. O mercado gostou do resultado. E a gente pegando aqui o gráfico semanal, a gente dá para observar bem a zona de resistência que o Ibov agora se encontra. Ou seja, esse topo primeiro aqui na faixa dos 86.444 até 87.178 pontos. Depois disso a gente tem outro nível na faixa de 87.293 a 88.317. São as duas faixas de resistência para o índice Bovespa, considerando esses dois topos aqui do gráfico semanal. Ibov aí batendo nesse nível, nessa região. E no momento no gráfico diário, se a gente coloca aqui na questão de avaliar o afastamento do preço do Ibov agora para a média móvel de 13 períodos, é um afastamento um pouco mais longo, mais do que 2 vezes a volatilidade média. Se a gente der uma olhada aqui no histórico de afastamento do índice Bovespa, considerando aqui os últimos anos, os últimos pelo menos 3 para 4 anos, está nesse nível aqui. Teve momentos que teve um afastamento maior, mas ou seja, chegando nesse nível de afastamento, gerando sinalização de baixa no gráfico diário com candle menor, ou seja, algum sinal de perda de força na subida e depois uma movimentação para baixo, perda da mínima ascendente, ou seja, algo nesse sentido aqui, faz um candle um pouco menor e perde a mínima desse candle, aumentaria a chance de se ter algum tipo de correção, ou seja, de reduzir a distância do preço para a média móvel de 13 períodos. Mas por enquanto não há esse sinal de alta, de baixa. Ibov apenas um cenário um pouco mais sobrecomprado, mas ainda sem nenhuma sinalização de queda no momento para o índice. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Desde já agradeço sua valiosíssima audiência aqui no canal e por prestigiar o meu trabalho aí diariamente. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem o cenário de tendência de alta, veio aqui para baixo, veio aqui para cima, abriu com um forte gap de alta, superando ali a região de topo anterior, voltou para testar isso aqui como chamado pullback, entrou dentro de um movimento de subida que favorece mais o que dentro desse movimento de subida, favorece mais a operação de compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10, 5 minutos. Então, por enquanto se mantiver aqui, a gente está tendo esse candle aqui é o candle da última hora de pregão. Enquanto se mantiver dentro desse movimento de subida, fica mais para a ponta compradora. Se abrir subindo, não gerou entrada pelo gráfico de 10 minutos, reverter aqui para baixo, perdendo a mínima ascendente, as mínimas ascendentes aqui do gráfico de 60 minutos, aí sim ficaria mais para se buscar a venda de topo descendente no G10 ou no G5, bem como também até pivô de baixa nessas duas periodicidades. O nível de suporte imediato vai ser a mínima do pregão, a região da mínima do pregão de hoje. Para o gráfico intraday, a gente tem aqui 85.460 a 85.330 pontos. E aí a gente tem essa região aqui anterior, que é basicamente nessa região de 85.570 a 85.230. Abaixo disso, outro nível, 85.055 pontos. São os níveis mais próximos de suporte para o mini índice. Depois disso, a gente teria só lá na região do gap, que é lá na casa dos 82.780 pontos. E a resistência imediata está aqui nessa faixa de topo, que foi gerada no pregão de hoje, lá na casa de 87.990. Se olharmos para o gráfico diário, tirando a questão do ajuste, der um zoom menos aqui, jogar no semanal para ficar mais fácil, a gente tem a resistência aqui na faixa de 87.785 pontos, começando em 86.970, 86.970, assim como eu fiz lá no gráfico semanal do índice Bovespa, aqui no gráfico do mini índice é 86.970 até
87.785. Então, nessa faixa aí de pontos, com o cenário mais esticado para cima, sinalização de topo descendente abaixo desse topo anterior pode favorecer justamente a operação de venda. Sinal de topo no G60, topo descendente, pode favorecer a operação de venda ali de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. No dólar, o dia de hoje de queda de quase 2%. É importante ressaltar que está na última hora de pregão. O dólar teve uma recuperação muito fraca e depois parou aqui esse movimento, gerando até um fundinho ascendente, deixando a tendência de forma indefinida no gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, a tendência continua sendo de baixa. O dólar chegou muito em cima de uma zona de suporte de três fundos anteriores. Basicamente testou essa região aqui na casa dos 3.718, 3.720, zona de suporte para o dólar. Três fundos anteriores batendo nessa faixa de preço. Pregão de hoje bateu em 3.716 e gerou recuperação. Então, um candle de recuperação precisa superar a máxima do pregão de hoje para aumentar a chance de repique de alta. Se olharmos ali para o afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos, também tem um afastamento elevado, mais do que 2 vezes a volatilidade média. Pode ainda escorregar um pouco mais para baixo, testar efetivamente uma região até mais abaixo de suporte, que ficaria na faixa dos 3.690. Seria a região um pouco mais afastada, ou seja, o nível mais baixo de suporte seria essa faixa aí de pontos que eu acabei de citar. Então, dentro do que está acontecendo aqui no dólar, abriu para cima, gerou pivô de alta no G60, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, desde que no G10 gere fundo ascendente acima dos 3.788,5. Seria mais interessante isso acontecendo, pois traria uma chance de se buscar ali um próximo nível de resistência, que ficaria no fundo anterior na faixa dos 3.830 até 3.844. Nível de resistência proporcionado por fundos anteriores aqui do gráfico de 60 minutos. O suporte mais próximo aqui do dólar está aqui, na mínima desse fundo levemente ascendente aqui no gráfico diário, na faixa ali dos 3.750. Abaixo disso, a mínima de hoje, 3.716, que é aquela toda a região de suporte já do gráfico diário lá para trás, fundos anteriores, e abaixo disso eu já citei também o patamar de suporte para o dólar. Bateu nessa média no próximo pregão dessa terça-feira, bateu nessa média, gerou sinalização de topo no G60, perdeu a mínima ascendente, a sequência de mínimas ascendentes ficará mais para a ponta vendedora de day trade através de topos descendentes. Abriu também caindo aqui, enquanto não gerar sinalização relevante para cima, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixo, no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. PETR4 no pregão de hoje, alta de 11,02%, deixou um candle ali semelhante a um candle de reversão chamado de Hangman, homem enforcado, corpo pequeno na parte superior, longa sombra inferior, perda da mínima do pregão de hoje seria o principal indício de confirmação, seria a confirmação desse padrão de reversão e de se ter um movimento para baixo. Esse padrão representa uma possível mudança de um movimento de subida para um movimento de baixo. Quando eu falo possível mudança, porque precisa ainda da confirmação desse padrão, que é a perda da mínima do pregão de hoje, aumentaria a chance disso acontecer. Até porque pelo G60, se perder a mínima do pregão de hoje, seria um pivôzinho de baixo, que proporcionaria aqui na PETR4. A Petro está bem afastada da média móvel de 13 períodos, 3 vezes a sua volatilidade média dos últimos 10 pregões, ou seja, essa diferença percentual aqui, ó, o que representa essa diferença de aproximadamente 15% do preço para a média móvel de 13 períodos, representa 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Significa dizer que a volatilidade média dos últimos 10 pregões está ali por volta dos 5%. 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, 15% a diferença do preço para a média móvel de 13 períodos. Então temos essa distância grande. Isso representa uma chance de até se trabalhar na ponta vendedora de day trade ou de swing trade, principalmente se o papel gerar candle menor do que esse e perder a mínima, quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Se fizer mais um pregão, 1 a 2 pregões aqui para cima e perder a sequência de mínimas ascendentes, seria a possibilidade de se trabalhar numa venda na PETR4, que se encontra lá na região de resistência do gráfico semanal. O ponto mais alto que ela pode ainda testar, R$ 27,49. Então, essa seria a possibilidade aí na PETR4. Se esticar mais para cima aqui no G60, também pode trazer a oportunidade de entrada de venda contra a tendência pelo gráfico de 60 minutos.
Na Vale 3, dia de hoje, dia de queda de 0,77%, deixou um grande candle, não vejo entrada na ponta compradora ainda da Vale 3. Por enquanto não se encaixa para minha entrada. Se esse ativo tentar subir aqui de maneira fraca para cima de G60 e proporcionar topo, ficaria mais para a ponta vendedora, tentando pegar ainda a continuidade do movimento de baixo. O único ponto negativo agora é que a ação está em cima do suporte de um topo anterior, localizado na casa dos 56,41 a 55,67. Então esse ativo, para gerar algum sinal mais forte de subida, teria que voltar para cima dos R$ 58,80, para cima dessa região de fundo anterior, com um gap aqui no preço de fechamento ali desse candle que antecedeu o gap de baixa. Então seria importante fechar acima desse patamar para gerar alguma sinalização para cima e até para avaliar a possibilidade de uma compra na ação. Não consegui identificar uma compra ali pelo gráfico de 60 minutos. Na SUSB3 eu recomendei hoje uma compra no ativo, mas terminando saindo praticamente no 0 a 0 dessa posição, dentro da condução técnica da operação, olhando para o gráfico de 60 minutos, o ativo gerou a entrada na superação dessa máxima, na questão do critério de, primeiro ponto, estava um afastamento mais do que 2 vezes aqui, o preço estava afastado mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões para a média móvel de 13 períodos, G60 também da mesma forma, atendendo a esses critérios aqui nesse ponto, ou seja, o afastamento era 2,4 vezes a volatilidade média do G60, compra executada. Como o ativo não começou a deslanchar, ou seja, fez uma nova mínima ou uma nova mínima ascendente, na verdade, mínima ascendente, mais outra mínima ascendente, não estava deslanchando, dentro da condução de uma operação contra a tendência, stop reposicionado logo abaixo da última mínima ascendente, já tinha 3 candles aqui, stop reposicionado para esse nível, e saímos praticamente no preço de entrada aqui, R$ 40,11 para 40,09, praticamente no 0 a 0 essa operação menos 0,05%, como a entrada foi com 8% do capital total, praticamente no 0 a 0 essa entrada. Então depois que gerou a nossa saída da posição, o ativo foi lá e bateu no objetivo da operação, que era R$ 41,19, teria batido no objetivo aqui se não tivesse acionado a nossa saída da posição. Enfim, para quem ficou posicionado aí na ação, gerou aí a saída no ponto de objetivo, ou no mínimo colocar o stop abaixo da mínima deste candle aqui do G60, seria algo para proteger aí o lucro da operação, para quem resolveu continuar na posição. Itube 4, só para mencionar em relação a SUSB3, gerou um candle aqui de recuperação que traz uma chance de corrigir aqui uma parte do movimento de queda. E outro ponto importante que levou justamente a recomendação na ponta compradora foi o ponto que ela estava batendo em termos de suporte. Se a gente olhar para o gráfico semanal, estava testando aqui esse nível de fundo anterior na faixa lá dos R$ 40 a R$ 39,63. Partindo agora para a Itube 4, no pregão de hoje proporcionou aqui uma alta de 5,95%. Agora eu vou começar a destacar os ativos, estão em tendência de alta os ativos, só que o movimento de subida, prestar atenção aqui nesse indicador, já é um afastamento relevante do preço para a média móvel de 13 períodos, o que dificulta mais a questão de posicionamento de stop para uma compra e principalmente a relação risco-ganho de uma entrada aqui no nível desse. Ficaria mais para olhar os ativos para buscar a possibilidade de venda contra a tendência. Onde é que a Itube 4 está batendo? Na zona de topos anteriores. Assim como o Ibovespa está batendo lá na região de topos anteriores do gráfico semanal, a Itube 4 também está fazendo isso. Chegou aqui na região de resistência ali por volta dos 51,11 e o ponto mais alto, R$ 52,30, gerou um candle de baixa. No G60 está proporcionando aqui uma tentativa de subida, dependendo do que fizer, dependendo do afastamento para a média móvel de 13 períodos, pode trazer a chance de vender topo descendente no gráfico 60 minutos ou no gráfico diário, se tiver algo mais aqui, um candle menor do que esse aqui para se gerar venda, porque o candle ficou muito grande, para colocar stop aqui em cima e buscar uma relação risco-ganho aqui já não ficou tão satisfatória no meu modo de ver. Mas enfim, é um ativo para a gente monitorar de perto, não só Itube, BBAS3, BBDC4, principalmente BBAS3, possibilidade de se monitorar ali para a ponta vendedora contra a tendência. Então, mais um ativo aí nesse sentido. Vou passar por outros ativos também aqui ó, no setor de bancos BRSR6, Banrisul, um afastamento de 3,7 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões.
no momento já invadindo a região ali dos R$19, que é um patamar de resistência válido até o fechamento dessa semana, e depois disso teria lá na faixa dos R$20. Então esse papel, perdendo essa mínima, eu não faria venda, mas gerando o candle menor, de menor volatilidade nos próximos pregões e perdendo a mínima desse candle, seria mais para venda contra a tendência, ou mesmo pelo gráfico 60 minutos. Dependendo do desenrolar da abertura do próximo pregão, pode trazer uma oportunidade de venda contra a tendência pelo gráfico 60 minutos, assim como eu fiz hoje uma operação contrária, uma operação de compra, porque estava um ativo esticado para baixo, que era a SUSB3. Essa também seria algo nesse sentido, só que agora para a ponta vendedora. Outro papel esticado para cima, Gol 4. Tem vários papéis esticados para cima. Gol 4 com afastamento de 3 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões do papel em relação a média móvel de 3 períodos. Ou seja, esse afastamento aqui 3 vezes, então a gente tem um afastamento ali de 20% praticamente, ou seja, a volatilidade da Gol está um pouco acima dos 6%, dando uma olhada aqui, 6,43%. Então a volatilidade média, considerando o pregão de hoje, e os últimos 10 pregões com o pregão de hoje, a gente tem 6,43% de média de volatilidade para Gol após o pregão de hoje. Então a média diária. Isso representando aqui, olhando isso, afastado da média móvel de 13 períodos, cenário mais esticado para cima, não que não vá subir mais, mas que pode trazer uma correção e dificulta um pouco a entrada na ponta compradora na questão de posicionamento de stop e buscar uma melhor relação risco-ganho. Ativo está em cima da zona de resistência. Topo anterior na faixa ali dos R$14,88 e depois disso R$15 número redondo. Bateu nessa região, oscilou acima desse patamar, pode trazer a entrada na ponta vendedora, inclusive pelo gráfico de 60 minutos. Operação contra tendência na Gol 4 é uma das alternativas a partir do próximo pregão. Só que se for para entrada pelo gráfico diário, teria que apresentar um candle menor. A venda não seria feita daqui na perda dessa mínima. Se abrir caindo, não seria venda de imediato pelo gráfico diário. Teria que ter algo aqui superando essa máxima, gerando um candle mais fraco aqui, um candle de perda de força na resistência, para gerar sinal de topo ali no gráfico diário e trabalhar numa venda. BBSE3, algo semelhante, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, só que com a diferença lá do preço para a média móvel de 13 períodos, aqui na faixa de 2,3 vezes a volatilidade média. Então o ativo também afastado, gap de alta, gap em cima da resistência, que pode trazer o papel ainda um pouco mais para cima. Pelo gráfico semanal, a resistência mais relevante na faixa dos R$ 27,39, hoje se aproximou desse patamar, R$ 27,29. Então o ativo, que é basicamente aqui desde os 27,17 até os 27,39. Então basicamente o ativo já começou a testar a zona de resistência. Se eu der um zoom menos no gráfico diário, vai ficar um pouco mais claro essa região que eu estou citando ali do gráfico semanal. Então, só dar um zoom menos, a gente dá para observar. O semanal facilita a gente dar uma olhada ali em pontos importantes anteriores. Então, aqui a gente tem o gráfico diário da BBSE3 batendo em dois topos, com o candle ali que deixando bastante sombra superior. Dependendo também do desenrolar ali do próximo pregão, dos próximos pregões, pode trazer oportunidade de venda contra a tendência. A primeira seria na perda da mínima do pregão de hoje, dos R$ 26,53. O ponto ruim é que o tamanho do candle para colocar o stop aqui em cima e projetar aqui pelo menos esse tamanho aqui para baixo, a gente pode ver que já vai ter suportes muito próximos. Então o ideal é que se afaste um pouco mais, pelo menos o ponto de entrada, para se fazer uma venda aí contra a tendência, tentando pegar um movimento de baixo ou lateral. Qual o pior cenário para fazer a operação contra a tendência? O que pode acontecer de pior? Logicamente, pior é o stop, né? Mas o pior cenário é quando, pior no sentido de a operação vai deslanchar e o ativo, em vez de fazer a correção no preço, faz uma correção no tempo, um movimento lateral do preço. E esse é o cenário ruim para a operação contra a tendência. Outro papel, Smiles. Smiles está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, chegando num nível de resistência, principalmente se a gente olhar para o gráfico semanal aqui do lado esquerdo, aqui na região dos R$ 56,00, a máxima de hoje já foi R$ 55,50. R$ 56,00, batendo nessa região aqui dos R$ 56,00 no próximo pregão, também ativo para ficar de olho aqui na perda da última mínima ascendente do gráfico diário para se buscar a operação na ponta vendedora contra a tendência na ação. Ou seja, baseado numa zona de resistência importante, num cenário mais esticado para cima do preço para a média móvel de 13 períodos, inclusive dois topos aqui mais para cima dos R$ 56,00, que seria algo interessante para se fazer em Smiles. Há outros papéis aí também que estão com esse cenário
mais esticado aí para cima. Vários papéis. Só citando aqui rapidamente: BRDT3, CMG4, CSMG3, SAPR11, ELET3, LIGHT3, BBAS3, GOL4. A gente tem também aqui a Smiles, que eu já falei, CIRI3, MGLU3, RAPT4, os em Minas, TGMA3, CPLS, os em Minas é os em 5, CPLS6, TEND3, SAMB11, enfim, vários papéis que estão com um afastamento do preço para a média móvel de 3 períodos, um nível mais elevado, dificultando um pouco a entrada nesse momento na ponta compradora, pensando que em swing trade, que dure mais pregões e com stop mais bem posicionado, com a melhor relação risco-ganho, pelo menos não está atendendo aos meus critérios neste momento. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.